Boa noite com Jesus. Vamos cantar o hino de número 383. Fala minha alma, ó Cristo, fala-me com amor, segreda com ternura, eu sou teu Salvador, faze-me bem disposto para te obedecer, sempre louvar o teu nome e dedicar-te o ser. Faze-me ouvir bem manso, em suave murmurar, na cruz verti meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala com terno amor, segreda ao meu ouvido, tu tens um Salvador. Fala-me sempre, ó Cristo, dá-me orientação, conceda-me alegria e gozo em coração, faze-me consagrado, muito pronto a trabalhar para do reino eterno a vinda abreviar. Faze-me ouvir bem manso, em suave murmurar, na cruz verti meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala com terno amor, segreda ao meu ouvido, tu tens um Salvador. Como na antiguidade mostrava os teu querer, revela hoje e sempre qual seja o meu dever. A ti somente eu quero louvores entoar, teu nome eternamente engrandecer e honrar. Faze-me ouvir em suave murmurar, na cruz verti meu sangue para te libertar. Fala-me a cada dia,
fala com terno amor, segreda ao meu ouvido, tu tens um Salvador. Amém. Hino de número 224. Eu vagava pela senda de horror. Não. 224. Deixa eu só confirmar aqui. É 221. Eu vagava pela senda de horror, oprimido pelo pecado e temor. Quando o Salvador eu vi, sua eterna voz ouvi, mas Jesus me libertou por seu amor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou. Livre estou, livre estou, aleluia, pela fé, livre estou. Eu vagava pela senda de horror, não pensava no amor do Salvador. Eu vagava sem ter luz, longe do Senhor Jesus, mas liberto hoje canto a Deus louvor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou. Livre estou, livre estou, aleluia, pela fé, livre estou. Eu vagava pela senda de horror, mas agora quero andar com meu Senhor. Quero ouvir sua eterna voz e segui-lo sempre após. Glória seja dado ao nosso bom pastor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou. Livre estou, livre estou, aleluia, pela fé, livre estou. Amém, graças a Deus. Se quiser marcar as escrituras, Êxodo, capítulo 3, versículo do 1 ao 12. Êxodo 3, versículo 1 ao 12.
Tem um pedido de oração aqui. Alessandra Madaleno, cura. Quem quiser fazer o seu pedido, levantar de mãos. Deus abençoe. Alessandra Madaleno. Senhor Jesus, aqui está, ó Pai, esse pedido de oração, Senhor. Quantos pedidos de orações, ó Pai, foram feitos ao teu servo Malbrana, meu Deus, e o Senhor curava, Senhor, os enfermos, o Senhor cura os enfermos, o Senhor curará, ó Pai, enquanto houver necessidade, houver pessoas enfermas, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Pai. Aqui está, Senhor, Alessandra Madaleno, que pede oração. Pai, o Senhor é onisciente, o Senhor é onipresente. Que essa pessoa, Pai, possa receber a cura no seu corpo enfermo e, acima de tudo, Pai, o bem-estar da alma. Que ela conheça a Ti como único e suficiente Salvador das nossas almas, Pai. Que ela possa estar bem contigo e usufruindo, Pai, da cura divina para o seu bem-estar. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos essas grandes bênçãos, Pai. Amém, Senhor. Amém. Senhor Jesus Cristo, nós estamos agradecidos a Ti, Pai, por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, para nos reunir e ouvir a palavra, Senhor, conforme o Senhor disse em São João, no capítulo 6, no versículo 63, que as palavras, Pai, que o Senhor nos diz é espírito e vida. Ajuda-nos nessa noite, Pai. Aqui estão ovelhas, almas compradas pelo Teu sangue, Pai. E enquanto estamos nessa jornada terrena, necessitamos, Senhor, do alimento espiritual. E esse alimento, Pai, não vem do homem, não vem do ser humano, vem do Senhor. Aquela unção, aquela inspiração que só de Ti procede. E que por graça e misericórdia, Senhor Jesus Cristo, nós possamos usufruir dessas bênçãos nessa noite, no Teu santo e bendito nome, que quando terminar esse culto nessa noite, possamos todos sentirmos abençoados, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Boa noite, irmãos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. É um prazer muito grande
poder estar junto com os irmãos, as irmãs, para ministrar a palavra de Deus conforme Ele nos conceder. Então, isto é muito importante para as nossas almas, para a nossa vida. Necessitamos do alimento espiritual. Eu fiquei pensando de falar alguma coisa extra, irmãos, apesar que os irmãos já estão familiarizados, mas sempre é bom assim deixar bem claras as coisas. Por exemplo, a gente não pode ser, vamos dizer assim, extremista e tudo tem um centro. O irmão Brana, ele disse assim que se tiver só uma irmã numa casa, ele não entraria naquela casa. Não por causa dele ou da irmã, mas por causa da má aparência. Então, conforme eu disse, cada caso é um caso, não podemos ser extremistas, porque se formos extremistas, aí é espírito religioso. Espírito religioso também não é de Deus. Por exemplo, a gente chega aqui, a irmã Aparecida de coração tão bom, conforme ela já cozinhou para mim e o irmão Edivaldo, compramos as coisas, ela faz de coração. Então eu poderia almoçar cada domingo que eu vier, inclusive eu estou no pensamento da gente, se possível for, uma ceia e depois no intervalo a gente vir. Isso seria cada 15 dias, né? Cada 15 dias a gente viesse, porque não é só pregar, né? Que os irmãos ouvem de Campinas, graças a Deus, Deus tem dado esse conforto na internet, mas às vezes um irmão precisa de uma orientação. Sempre é bom a presença do pastor não ficar assim tão distante, né? Do rebanho. Então, seria uma coisa normal. Seria uma coisa normal. Por exemplo, a gente almoçava aqui, irmã Cida de Bom Coração faria. A gente não seria assim mesmo. Mas por outro lado, irmão Brana, eu não lembro se eu li ou se eu vi de alguém que leu ou ouviu direto do irmão Brana. Ele, numa certa viagem, passando num posto fiscal, então o povo estava fiscalizando fruta cítrica e perguntaram para ele: você tem fruta cítrica aí? Seria laranja, né, no caso. Ele: não tem. Aí eu não sei se foi 100 quilômetros ou 300 quilômetros. Ele foi tomar um lanche, a sua esposa tinha colocado laranja ali junto do lanche. É claro que ele poderia falar: na minha consciência jamais eu mentiria para aquele fiscal, jamais. Então, na minha consciência eu jamais faria uma coisa dessa. Mas não foi a justificativa. A justificativa foi ele voltar lá, não sei se era 200 ou 300 quilômetros, eu ouvi algo assim, eu não sei se eu li na mensagem ou se eu ouvi de alguém. Então é um exemplo, irmão, é um exemplo do irmão Brana. Quer dizer, nós vamos obedecendo no sentido biológico, no sentido natural, até onde damos conta. Agora, aquele ponto que se não damos conta, eu creio na graça. Eu creio na graça. A graça, o irmão Brana diz que nós seremos julgados pelo propósito do coração. Pelo propósito do coração. Então a gente está dando essa palavrazinha para ninguém pensar, ficar em dificuldade, né? Então é simplesmente uma coisa normal, né? Então a gente crê de coração, né? No ensino do profeta, que é o que a noiva precisava
para ela vinha se encontrar na condição de arrebatamento. É uma coisa segura. Vamos ler a escritura anunciada, Êxodo capítulo 3, versículos 1 ao 12. Irmão Brana pregou essa mensagem, leu essas escrituras, pregou a mensagem que tem o título Terceiro Êxodo. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo. Eis-o te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Senhor, assim como já oramos, Pai, abençoa, Senhor, a tua palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Assentarmos. O povo de Deus, eles sempre foram dirigidos, guiados pelo sobrenatural. Então veja que visão com a qual Deus falou com Moisés para a libertação de Israel. Eu vou ler um pouco e conforme a gente vai lendo, explicando, creio que isto é alimento espiritual. O irmão Brana fala, tem uma das mensagens que o irmão Brana fala, que a fé para o rapto está nas mensagens. Nessa mensagem que tem o título Terceiro Êxodo, o irmão Brana diz a partir do parágrafo 54. Agora vamos falar esta manhã, digamos essa noite, sobre o tema do segundo êxodo agora, do povo de Deus
ou chamado para o povo de Deus a sair. Êxodo significa tirado, chamado a sair. Não está muito alto, não? Tá bom? O profeta disse: eu quero usar isso como tema do segundo êxodo do povo de Deus. O irmão Brana intitulou o terceiro êxodo no culto da noite. Agora, eles tiveram muitos êxodos, naturalmente, mas estou falando do tempo em que Deus chamou um êxodo, uma separação de onde eles estavam no tempo presente. Aqui Deus está se aprontando para cumprir sua palavra divina prometida que ele tinha dado a Abraão e a Isaque e a Jacó. Centenas de anos tinham transcorrido. Mas ainda assim Deus nunca esquece sua promessa. Que coisa gloriosa, ele não esquece sua promessa. Ele disse naquele dia: 2 estarão no campo, um será tomado e outro será deixado, tratando-se de um não sendo convertido. Mas Deus o fez de qualquer maneira, porque ele prometeu que faria. E vejo quão simples ele o faz. Eu desci, ouvi o clamor, eu me lembro de minha promessa, eu desci para fazê-lo, estou enviando-te, faze-o, eu estarei contigo, certamente eu serei contigo. Minha presença que nunca falha será contigo para onde quer que fores. A presença de Deus que nunca falha, lá seria com Moisés. E agora, irmãos, nós de coração recebendo esta mensagem, a presença de Deus que nunca falha, ela vai conosco. Ele diz: estarei convosco, mesmo em vós, até a consumação dos séculos. Irmão Brana disse: até o final das eras. Está vendo? Vou descer para livrar-te. Tenho certeza que a mente espiritual entende isso. Está vendo? Está vendo? Eu vou te livrar para induzir meu povo a um êxodo, uma chamada a sair. Chama-os a sair, e eu serei contigo. Agora, como nós podemos descansar, como a fé pode se agarrar aí, está vendo? Deus vai fazê-lo, Ele prometeu, não importa quais sejam as circunstâncias ou o que alguém diga, Deus vai fazê-lo de qualquer maneira, porque Ele prometeu. E Ele faz isso tão simples que passa por cima do entendimento da mente culta, que tentasse arrazoar sobre como poderia ser. A mente culta olha para o natural, aí arrazoa como poderia ser. Mas a mente espiritual, como nós ouvimos cedo, não arrazoa, simplesmente crê. E simplesmente crendo, abre espaço para o Espírito Santo trabalhar e operar como Ele tem prometido. Não é minha intenção dizer que um homem agora com uma mente boa e forte, ótima instrução, que esse homem não entenda isso. Isso está bem e é maravilhoso, contanto que ele use isso não para razoar, mas essa cultura que ele tem para crer em Deus. Deixe que ela se converta na
simplicidade de escutar o que Deus disse e crer nisto. Sua cultura o ajudará então. Se ele tiver essa simplicidade de usar a sua cultura para crer no que Deus disse. Mas quando o homem tenta razoar, não poderia ser feito. Então isso afasta de Deus constantemente o tempo todo, quando ele está tentando escutar o que o seu próprio entendimento. Está vendo? Se você não entende, a Bíblia diz certa coisa, só pontue isso, amém? Só deixe isso passar dessa maneira. Mas o caso é que as pessoas arrazoam. Agora vou voltar um pouquinho aqui. Agora tiveram muitos êxodos, naturalmente. Mas estou falando do tempo em que Deus chamou a um êxodo, uma separação de onde eles estavam no tempo presente. Aqui Deus está se aprontando para cumprir a sua palavra. Então veja, Deus estava chamando eles para cumprir a sua palavra, levando eles de volta à terra de Canaã, conforme ele disse a Moisés, uma terra que mana leite e mel. Agora nós não estamos destinados, irmãos, a ir para uma terra que mana leite e mel. Nós estamos destinados a sair da dimensão humana, ir para uma eternidade gloriosa, aonde servos de Deus. O apóstolo São Paulo diz, coisa que nunca subiu ao coração do homem, é o que esperam por aqueles que crêem na palavra no seu devido tempo. Antes que possamos verificar o que esse êxodo significa, vou tipificar o êxodo agora. Então, como êxodo agora, observe se não acompanha exatamente isso. Um deles é natural. E as mesmas coisas que ele fez no natural, ele está tipificando novamente, dando o antitipo disso no espiritual, um êxodo espiritual. Maravilhoso ver a palavra de Deus. Dá vontade de adiantar um pouquinho. Ele mostrando no natural, aquele êxodo, trazendo eles para a terra de Canaã, trazendo eles para a terra da promessa. E agora está um êxodo acima disso tudo. O êxodo agora é sair do natural para o espiritual. Então veja, até mesmo a dimensão humana, essa mensagem, a manifestação do Filho do Homem, sétimo anjo de Apocalipse capítulo 10, versículo 7, o Elias prometido. Essa mensagem vem para fazer o quê? Harmonizar a eternidade. Em outras palavras, apanhar um povo que tem que receber um êxodo, sair do natural mundo, sair do natural religioso, sistema religioso, para um batismo do Espírito Santo, que não é simplesmente uma manifestação carismática. Falar em língua, profetizar, tudo isso acompanha, não como o carro-chefe. O carro-chefe é a mudança, é o novo nascimento, é a nova vida, um êxodo saindo do natural para o espiritual. Por quê? Nós não vamos ficar aí, mas como que eu vou ser arrebatado? Como que eu vou ser transformado? Não. Isso é coisa dele. Simplesmente nós receber o êxodo agora,
e descansar como Ruth. Ruth chegou o tempo que ela descansou, chegou o tempo de luta. Primeiramente, o que aconteceu com ela? Ela teve que tomar uma decisão. Quando ela entendeu que Noemi era uma serva de Deus, era o caminho correto, era o certo, estava com a verdade, ela não olhou para o natural. Noemi falou para ela, falou, mas peraí, eu não terei mais filhos para você se casar, depois volte. Em outras palavras, faz como essa virginéssia que voltou. Se pode tipificar um tipo assim, órfã, mas nem sei se órfã está classificado com as virginéssias, não sei. Porque o irmão Brana disse que as virginéssias elas estão numa categoria muito alta, elas são virgens também. Só que elas não, por falta de predestinação, elas não se enchem do Espírito Santo. Então elas vão dar a vida pelo nome do Senhor Jesus Cristo na tribulação, mas elas não estarão no milênio, elas não estarão nas bodas do Cordeiro, elas não estarão na cidade santa. Então veja, no entanto, a noiva que toma agora a palavra como ela é, ela recebe o batismo com o Espírito Santo, ela fica sobre essa promessa da transformação, o que nós estamos esperando em qualquer momento. Mas veja, Noemi disse, volte. Ela disse, em outras palavras, como Pedro disse, só de ti procede palavra de vida eterna. Comer a carne de determinado animal, Israel não podia comer. Beber sangue de maneira nenhuma. Agora comer a carne do Filho do Homem e beber o seu sangue. Aí, pronto. Aí. O Senhor Jesus não quer vocês ir também? Aí Pedro, em outras palavras, Senhor, o tudo para nós é a vida eterna. Aonde existe palavra de vida eterna? Não estou entendendo nada, mas só que daquilo não sai. Só de ti procede palavra de vida eterna. Então, em outras palavras, Ruth fez assim. Eu vejo que você é espiritual. Aonde você for, eu irei. O seu Deus será o meu Deus. Aonde você morrer, ali morrerei eu. Aonde você for sepultada, ali eu serei sepultado, mas não largo de ti de maneira nenhuma. Aí teve a hora que ela teve que respingar, quer dizer, o ceifeiro trabalhando e coisa, caía aqueles grãos aqui, caía aquelas espigas aqui, coisa, ela vinha catando para viver. Aí um tipo perfeito do Senhor Jesus Cristo, Boaz, disse ao ceifeiro, deixe de vez em quando cair um punhadinho mais grosso, para que ela fique animadinha. Deixa. De vez em quando cai um punhadinho mais grosso, para ela ficar animada. Deixa aquela criança que os médicos falaram que não tem como, ela vem saudável, sadia. Deixa aquele paralítico sair andando, deixa um punhado de vez em quando cair. Deixa. E assim, ela passou por tempos dificultosos, mas chegou a hora dela descansar também. Chegou a hora de descanso. Então nós estamos numa jornada difícil, irmãos, difícil, é luta. Temos que ser correto com as leis, temos que ser correto com o nosso próximo, temos que, então, obedecer a palavra como ela é. Mas só que a promessa é muito gloriosa. Mas veja, é maravilhoso ver a palavra de Deus como alguém poderia dizer que ela não é inspirada. Isso foi há cerca de 2.800 anos, você sabe. Como ele cometeu, que ele fez por ali com um exemplo, como ele faz a sombra de uma coisa tipificar do positivo. O profeta diz, chegarei a isso à noite, entre a lua e o sol. Vamos dando uma comparação aqui. Mas primeiro devemos revisar Gênesis para ver por que eles estavam lá no Egito. Por que o povo de Deus estaria fora daquela terra
Afinal de contas, Deus prometeu isso bem ali, onde foi o começo, com Abraão, Isaque e Jacó, na Palestina. Deus lhes deu aquela terra e disse: é esta. Então, por que o povo não estaria no lugar que Deus lhes proveu? O profeta fazendo esta pergunta. Agora, quando Israel estava fora da sua terra, estava numa condição apóstata. Essa é a pergunta de hoje também. Deus nos deu o Pentecostes. Ele nos deu o livro de Atos. Ele nos deu o Espírito Santo para nos conduzir e nos guiar. Ele nos deu uma terra e por que estamos fora dela? Veja, até a sombra dos apóstolos curava os enfermos. O Espírito Santo encontrando ação entre eles. Filipe foi para Samaria. E quantas pessoas foram curadas e quantas pessoas foram batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo ali. Aí o profeta está dizendo, por que não temos um Atos do Espírito Santo? Ele nos deu o Espírito Santo para nos conduzir e nos guiar. E Ele nos deu uma terra, e por que estamos fora dela? Por que a igreja está fora dela? Mombrano estava pregando sempre para uma audiência mista. Então ele torcia os parafusos conforme precisava mesmo. Mas nós não deixamos isso só para eles lá fora, mas nós tomamos para nós. Senhor, misericórdia, meu Deus, por quê? Por quê? Se oramos para uma pessoa enferma, aquela pessoa não é curada? Por que aquele problema nos acossando? Por que isso? Por que aquilo? Fazemos um retrospecto na nossa vida e procuramos encontrar a causa. E como humano, muitas vezes nós encontramos a causa. Aí, com a graça do Espírito Santo, a ousadia, nós vamos, acertamos aquilo e abre o espaço para o Espírito Santo trabalhar. Todos sabemos que estamos divididos, estamos numa terrível condição, e é a mais terrível condição em que o cristianismo já viveu, é hoje. Estamos bem na orla ou na beira do grande e terrível julgamento esperando a igreja. E antes que este julgamento possa acontecer, Deus está chamando um êxodo, do mesmo modo que chamou então. Agora veja, irmãos, o profeta está falando aqui para o chamado cristianismo. Mombrana diz que nas eras da igreja, Deus fala com ambos os grupos, os genuínos e os não genuínos, porque os não genuínos reclamam ser cristãos também, reclamam ser igreja de Cristo. Então Deus toma eles na palavra e corrige, açoita. Mas o profeta está mostrando que estão chegando. Então, na hora de... E veja, irmãos, se não acontece esse êxodo, se não acontece dele, conforme por graça e misericórdia prometeu desde o Antigo Testamento, eis que eu vos enviarei o profeta Elias. O Senhor Jesus, na verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Se ele não envia esse profeta, veja a condição que se encontra a igreja, conforme sempre lemos, Apocalipse capítulo 1, verso 17. Como diz, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Então, com quem que Deus, o Espírito Santo, está falando isso?
Com quem? Com a igreja, não é com o mundão natural, cientista e coisa lá fora, não. Está falando com a igreja, lá, inclusive essa era, Laodiceia. Ela tem chegado na condição de cega, e o pior de tudo é que não sabe, porque se soubesse, entraria em desespero. Não, em outras palavras, eu tenho que voltar, eu tenho que chutar essa teologia, eu não posso fazer que nem Herodes, que teve diante do Senhor Jesus, e queria, não era para receber o perdão dos seus pecados, queria era para divertir com ele. Não, eu no sistema, não quero mais isso, não quero, que eu não vejo o poder de Deus sendo manifestado. Mas não, ela está cega, não sabe. Mas Deus envia esse êxodo. Agora, por que eles estão nessa condição? Mambranda diz que Israel ficou 400 anos no Egito. Mas por eles rejeitarem o profeta, tiveram que ficar mais 40 anos. Era o tempo da libertação. Eles não entenderam os primeiros passos de Moisés. Moisés teve que sair corrido para o deserto, fugir da presença de Faraó. Foi aonde ficou 40 anos. Então veja, por causa disso, por causa de rejeitar o profeta, tiveram que sofrer a consequência mais 40 anos. Todos sabemos que estamos divididos. Deus está chamando um êxodo do mesmo modo que chamou então os pecados dos amorreus estavam amontoados, de modo que ele está chamando um êxodo espiritual. Agora voltemos só por um momento, um tipo, e verifiquemos. Eles foram para o Egito tudo por causa do ciúme de um irmão. Essa é a razão porque Israel estava no Egito naquela época. Por causa do ciúme de um irmão. E a consequência? Eu creio que é Caifás que disse, vou citar meio superficialmente isso, que eu sabia que por inveja ele estava fazendo o que fazia com o Senhor Jesus. Não aceitaram. Na crucificação eles disseram, o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. O que aconteceu com Israel no ano 70 da era cristã, meu Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus advertiu o povo, falou, olha, quando vir essa coisa acontecendo, vocês fugem, quem estiver no telhado não desça, quem estiver fora no campo não volte. Mambranda diz que quando o general Tito romano sitiou Jerusalém, que dentro de Jerusalém não tinha um eleito. Por quê? Porque eles creram no Senhor Jesus e saíram. Então veja, por rejeitar a misericórdia de Deus, eles foram para o Egito tudo por causa do ciúme de um irmão. Essa é a razão porque Israel estava no Egito naquela época, fora da terra. Lembre-se, as promessas de Deus eram enquanto eles permanecessem naquela terra. Israel sair da Palestina é o mesmo que nós vamos se sair da palavra. Se sair da palavra, acabou o compromisso com Deus. Deus não tem compromisso com nós se deixarmos a palavra. Agora você pode ver que estivemos falando em oração faz alguns momentos. Por que Deus teve que endurecer o coração de Faraó? Para pôr o povo de volta na terra prometida, antes que ele pudesse abençoá-los para lhes trazer o Messias. Os irmãos, vejam aí, o exército de Faraó
morrendo no Mar Vermelho. Então, por causa do povo de Deus, Deus massacra o ímpio que vem massacrando o povo de Deus. Eles não ficam sem receber a paga. Como ele teve de endurecer o coração de Hitler para estar contra os judeus quando ele próprio era meio judeu? Como ele pôde ter de fazer isso em Stalin, Mussolini? Está vendo? Pessoas que não são inspiradas como uma nação, Deus tem de tomar as coisas pelas quais elas estão vivendo as leis da terra, muitas vezes, para fazer suas promessas realizarem. Assim ele teve que endurecer o coração daqueles ditadores para pôr os judeus a correr de volta para a terra prometida. Os irmãos estão vendo? Veja como Deus faz as coisas. Porque o Senhor Jesus falou que quando a figueira brotasse, então isso era Israel voltando para a Palestina. Agora, por que Israel saiu da Palestina? Por que Israel saiu da Palestina? Mombrano fala, na mensagem, eu creio que é Festa das Trombetas, que eles foram cegados. Eles foram cegados para não ver no Senhor Jesus Cristo o cumprimento das profecias messiânicas. Aí eles sendo cegados, eles ficaram desprovidos do Espírito. E eles ficando desprovidos do Espírito, espalhados por todas as nações. Então veja, eles não tinham, por que eles ficaram desprovidos do Espírito? Para Deus dar essa oportunidade. Pedro falou em Atos capítulo 15, verso 14, que Deus visitou os gentios para tirar de entre eles um povo para o seu nome. Agora veja a graça, irmãos, a graça manifesta a nosso favor. Por isso, ele tirou o seu próprio povo. Agora, esse espírito eclesiástico que apanhou as nações, mas tem massacrado os judeus. E agora esses ditadores, Deus endurece o coração deles contra os judeus para eles voltarem para a terra. Por quê? É um êxodo também, eles saindo do mundo gentil para a sua terra natal. Por quê? Porque está chegando o tempo de Deus tratar com eles para o despertamento dos 144 mil, que são 12 mil de cada tribo. As duas testemunhas, Marcos de Apocalipse capítulo 11, está para entrar em cena. Está para entrar em cena. Só que Deus não trata com os dois povos ao mesmo tempo. Ele parou com os judeus e vem, tira de entre os gentios um povo para o seu nome, 7 eras, arrebata a igreja eleita. Aí ele volta a tratar com os judeus. Aqui o irmão Brano falando como ele teve de endurecer o coração desses ditadores. Agora nós verificamos que isso, José, nós conhecemos a história quando voltamos a Gênesis, e você pode lê-la, porque estou um pouco atrasado disso, profeta. Note, agora, leia a história quando puder, de José tendo sido o último dos irmãos. Eu vou passar um pouquinho mais para frente aqui, irmãos. Irmão Rafael, faz favor de pegar o celular para mim, irmão. Som da hora. Tá, Deus abençoe. Se o irmão uma hora tiver um tempinho de colocar uma pilhinha nesse relógio, seria bom. Vou ver se dá tempo aqui, mas tem uma parte aqui que a gente quer não deixar para trás, irmão. Agora a história deles.
desses irmãos ciumentos é certamente grande comparação com o lado espiritual disto hoje. Todos nós estamos cientes disto, que é puro ciúme. O profeta diz, não puro, é o parágrafo 77. É o velho, sujo, imundo ciúme, está vendo? Não há pureza no ciúme, está vendo? Não passa de ciúme imundo quando eles veem a mesma Bíblia e a natureza do mesmo Deus que escreveu a Bíblia, vindicando a si mesmo. Então rejeitam isso sem motivo. Irmão Branham dá um sentido de mostrar agora o ministério atual, através dele, quando ele estava ainda aqui na terra. Bem, não puro, como eu disse, é ciúme o mundo, observando Deus curar os enfermos, ressuscitar os mortos. O mesmo Deus que viveu nos dias dos apóstolos. Eu falava com o Testemunho de Jeová ontem, espírito teimoso, mas ele dava um sentido assim de com quem que crer, com quem que... E eu falei para ele, se você aceitar, eu vou passar um pouquinho. Eu venho um dia aqui, nós marcamos, eu passo um pouquinho aqui. Você vê a manifestação do Espírito Santo vindicando que aquele é o cumprimento destas profecias. Aí já começou a falar para ele, não sei o que tem adivinho, não sei o que tem, espírito de adivinho. Eu já cessei de procurar ver se passava o filme do irmão Branham para ele assistir. Porque a pessoa vai afundando mais ainda. Agora o irmão Branham está mostrando aqui, olha. Ciúme. Eles tiveram ciúme de José, porque José, interpretando o sonho do seu pai, José vendo visões e mostrando que aqueles feixes se dobrariam para aquele feixe, que era, em outras palavras, os irmãos se dobraria para ele. Então ficaram com ciúme, a ponto de mentir para o seu pai, matar um animal lá e sujar a blusa dele, a capa que o velho, que o Jacó tinha feito, e falando que uma fera tinha comido José. Então o irmão Branham disse que é ciúme por agora. Eu vou repetir aqui. Observando Deus curar os enfermos, ressuscitar os mortos, o mesmo Deus que viveu nos dias dos apóstolos, o mesmo evangelho que eles escreveram para esta jornada espiritual, é o mesmo Deus que faz a mesma coisa. Assim, ele não passa de ciumentos. Excomungaram, e não aceitamos isso entre nosso povo, está vendo? Forçaram-nos a nos sair, e nós saímos do meio deles, nós não estamos entre eles que está nessa condição de Apocalipse capítulo 3, verso 17, rico sou, estou enriquecido. Quanta teologia, suviando S nos seus sermões, templos suntuosos. Na cidade de Marília, aqui perto, Marília. Sempre às vezes a gente cita essa comparação lá do lado de Campinas, falando lá em Marília, mas Marília é aqui perto. Então, um auxiliar nosso, ele disse que a igreja ali nos dias de Santa Ceia, aqui, a igreja a qual ele pertencia, sentado se comporta 5.000 pessoas. Diz que nos dias de Santa Ceia os corredores ficam lotados também de gente. Então, muita gente.
mas com mente espiritual perguntamos: tem um ali com o novo nascimento? Se expulsar o irmão Brana por causa do poder sobrenatural, curando os enfermos, mostrando que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, com a ação deles expulsaram o Senhor Jesus, então nos expulsou também. Estamos expulsos também do meio deles. E eles só que crescem, só que rico sou, estou enriquecido, e de nada. Como que gaba esse espírito? E de nada tenho falta. Tá, tudo bem, muita organização, muito dinheiro, muita aparência, muito aparato, muita teologia, tudo bem, tem muito mesmo. Mas agora vamos ver o exame espiritual. E não sabe que é um pobre, miserável, cego e nu. E não sabes. Irmãos, isto é a palavra de Deus. O 7º anjo veio e mostrou que é isso aí. Eles pensaram, o mesmo evangelho que eles escreveram para essa jornada espiritual é o mesmo Deus que faz a mesma coisa. Assim eles não passam de ciumentos, excomungaram e não aceitamos isto entre nosso povo. Está vendo? Forçaram-nos a sair. Eles pensaram, agora o irmão Brana falando de José, eles pensaram, os irmãos, que eles nunca teriam utilidade para um homem como aquele. Os irmãos de José pensando, eles nunca teriam utilidade, em outras palavras, nunca vão precisar de uma pessoa dessa aí. Então, não precisava repetir. Eles pensaram, os irmãos, que eles nunca teriam utilidade para um homem como aquele. Assim, por que simplesmente não se livrar dele? Estava lendo isso e pensando, por que não se livrar dele? O único meio que eles estariam trilhando no caminho certo. Agora, Isaías 53. Lá vem aquele homem simples. Lá vem aquele homem. A Bíblia diz que os homens escondiam o rosto dele. Deixa eu ler um pouquinho. O sentido é muito importante. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Já não reconheciam isso, porque eles não tinham nada de espiritual. Era uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. O profeta diz que esse termo usado por Isaías aqui é porque eles caluniaram ele como filho ilegítimo, não vendo a promessa, uma virgem conceberá. Eles lendo todos os sábados, todos os dias de reuniões deles, as promessas de Deus falando sobre o Messias, inclusive essa profecia, uma virgem conceberá. E quando ele veio,
quando cumpriu a profecia. Então veja, era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens se escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Agora, vem vindo lá aquele homem pela calçada, e as pessoas então viravam o rosto. Mas o que ele tem? O que ele tem? Ele tem uma vacina. Se você tomar essa vacina, você vai viver como um jovem de 18 anos, 200 anos, 300 anos. Ele tem essa vacina. Não, não é 200 anos, 300 anos, não. Não é 200 anos, 300 anos, não. No reino dele, na cidade dele, não tem cemitério. Não tem cemitério. Morte nunca mais. Sofrimento nunca mais. Nunca mais. Gozo inefável, conforme expressei cedo que Paulo disse, pois inefável que nunca subiu o coração do homem. Então veja, não fizemos dele caso algum, era desprezado, um homem de quem os homens escondiam o rosto. Por que simplesmente não se livrar dele? É isso que é a mesma coisa que tem acontecido hoje. Lá aconteceu, mas e hoje? Mas o Senhor Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Irmãos, há uma promessa de um arrebatamento. Há uma promessa de uma transformação. E ai daqueles que não creram no Senhor Jesus Cristo no seu tempo. Vou passar um pouquinho mais aqui, nós vamos concluir. A igreja tem de fazer a mesma coisa, sair desse grupo de rejeitadores para dentro da promessa. Esse êxodo que está tomando conta, que está tomando lugar nas nossas vidas. A igreja tem de fazer a mesma coisa, sair desse grupo de rejeitadores para dentro da promessa, antes que o Messias possa se manifestar diante deles. Vocês veem isto? A vida do Messias manifestada, aprontando numa igreja, uma noiva, uma mulher que se casasse com um homem, discordando dele continuamente, teria algum tipo de discussão. Mas quando o homem e sua esposa, sua namorada, sua noiva, quando eles estão em perfeita harmonia, é como uma alma, é uma mente, porque eles vão ser uma carne. Então, quando a igreja pode se pôr em tal harmonia com Deus, a manifestação do noivo chega a ser a manifestação na noiva, porque eles vão ser um. Oh, que grande lição! Muito bem. Passar um pouquinho mais para frente aqui, para terminarmos. Agora nós verificamos que tudo isso tem acontecido porque esperou reavivamentos, os metodistas lutaram, os batistas lutaram,
os cambelitas e todos os outros, eles tiveram grandes reavivamentos. Os nazarenos, peregrinos da santidade, pentecostais, todos tiveram grande reavivamento, mas o grande êxodo não veio. Por quê? Deus disse a Abraão que ele manteria na terra, naquela mesma hora, mas a iniquidade dos amorreus ainda não estava cheia. E Deus tem esperado paciente. Essas pessoas tentando entender, elas podem ver a Escritura, ir ao encontro de alguma coisa, eles disseram: este é o dia, este é o tempo. Mas vocês falham em entender que a iniquidade dos amorreus ainda não está completa. Agora, qualquer um com entendimento espiritual se lembra, ou continua citando entendimento espiritual, você pode ver que a iniquidade desta nação está cheia. Ela organizou, reorganizou, organizou e organizou, e agora está confederada e está unindo-se com alguma outra coisa. Que outra coisa? Concílio Mundial de Igrejas. Eles tentaram antes e coisa. Eu vi falar, não conheço a matéria que eu vou citar, a comparação, não conheço, mas vi falar que os garimpeiros estão procurando diamante, ouro, essas coisas, que eles começam a encontrar umas pedrinhas chamadas chibios. Aquilo que é chibio, o nome das pedrinhas. Começa a achar aquilo, começa a achar aquilo. Então, é sinal que está por ali o diamante. Então o profeta está mostrando aqui, ó, eles, em outras palavras, captando isso, sabe que a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, sabe que isso é uma promessa na Bíblia Sagrada. Então eles começaram, o movimento pentecostal e batista, metodista, luterano e tudo isso, e lutando, mas não trouxeram o êxodo. Por quê? A taça dos amorreus não estava cheia. Mas agora, como que se encontra? Eu creio que foi aqui mesmo, um dos primeiros dias que a gente entregando folheto, numa rua por aqui. E uma moça, meu Deus, que tamanho de short, naquela condição, entregar o folheto. Eu também sou crente. E eu fiquei pensando, como que está esse líder espiritual? Como que está? Como que ensina santidade na igreja? Então o profeta está mostrando aqui um sistema, outro sistema, mas não conseguiram trazer o grande êxito. Não conseguiram. Mas por que não conseguiram? Porque a taça não estava cheia ainda. Mas só que agora chegou. Agora encheu. Agora está confederada e está unindo-se a alguma outra coisa. A iniquidade está cheia. É tempo de êxodo. Tempo de um chamado para sair à terra prometida. Não há promessa só a outro país para onde ir, mas um lar, o milênio. A taça dos amorreus agora está cheia.
está cheia. A iniquidade chegou no auge. O Senhor Jesus disse que se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Numa carne, em outras palavras, carne e sangue não é do reino dos céus. Mas em outras palavras, nós vamos viver na carne até o último minuto. Até o último minuto. Então o Senhor Jesus disse: se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos eleitos, tais dias foram abreviados. Então é um êxodo, meu irmão, minha irmã. É um êxodo. É uma saída do natural para o espiritual. É uma saída. O Espírito Santo é uma fonte inesgotável. Quanto mais nós buscamos, mais nós encontramos. Mais nós nos enchemos. Foi justamente o camelo que Rebeca deu água, saciou a sua sede. Aquele camelo que a transportou para a presença de Isaac. Aquele camelo. É esse Espírito Santo agora que nós não aceitamos o diabo falar: ah, mas eu sou jovem ainda, eu sou uma jovem ainda, eu sou... Não, nós não aceitamos. Bebendo desta fonte da água da vida, e o mais nosso problema, ele se encarrega, é ele que prepara tudo. É ele que prepara. Mas a segurança é essa, estarmos no nosso íntimo consciente que esse êxodo vem tomando lugar nas nossas vidas. Não a promessa só outro país para onde ir, mas um lar, o milênio, tempo do chamado para sair. Apocalipse 18, verso 4. Sai dela, povo meu. Mas sai dela por quê? Para que não incorra nas suas pragas e nos seus flagelos. A coisa vai ser triste. A coisa vai ser triste. Eu vou até ler uma escritura aqui. Creio que é Zacarias 14, verso 12. Esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. Quando isso? As duas testemunhas mártires entrarão em cena para o despertamento dos 144.000, 12.000 de cada tribo. Deus envia os dois profetas ali, aí as nações se alinham para vir contra Jerusalém, porque esses dois profetas estarão em cena. Esta é a praga com que o Senhor... Só que isso aqui, irmãos, nós não vamos ouvir esses rumores, nós não vamos ouvir falar nisso. E se alguém ouvir falar nisso, ele perdeu o arrebatamento. E isso será depois do rapto. Esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. A sua carne será consumida, estando eles de pé, e lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na sua boca. O povo ficou espantado agora e ia de espantar quando veio essa última enfermidade que apanhou as nações.
quase todos os povos sofreram essa consequência, uns de uma maneira mais grave, outros menos grave, e muitos partiram através disto. Agora essa que está profetizada. Só que isso acontece antes. A noiva agora, ela está sofrendo, não quer dizer sofrendo, está recebendo esse êxodo, saindo do natural para o novo nascimento. Saindo do natural para o novo nascimento. E a raiz disto, a segurança disto, é revelação da verdade. O próprio irmão Branham corrigido naquela visão. Nem o falar em língua e nem o amor, mas crer na palavra. Ainda que o mundo religioso diz que crê na palavra, mas a noiva sabe o que significa crer na palavra. É receber um profeta prometido que vem para nos levar de volta à fé apostólica, à fé primitiva, aquilo que foi a igreja depois do derramamento do Espírito Santo. Então, graças a Deus, irmãos, estamos nesse êxodo. Graças ao Senhor Jesus. Aqui há ainda muita coisa preciosa pela frente, irmão, mas creio que vamos encerrar. Senhor Jesus Cristo, não é o muito falar, Pai, mas é o quanto o Espírito Santo vivifica a santa palavra no coração, nas almas, Pai. Teu servo irmão Branham fez a comparação que não é o tamanho do cão na briga, mas é o tamanho da briga no cão. É a qualidade de palavra que o Senhor tem nos agraciado, Pai, para usufruir nesse tempo. Aceita o nosso agradecimento, Pai, e que a fé no coração da igreja, naquilo que é, Senhor, a palavra do momento presente, toda a força das trevas repreendida, seja enfermidade, seja problemas, seja desentendimento, o que for, tudo aquilo que é força contrária, repreendida mediante a fé no coração da igreja, naquilo que é a tua palavra no momento presente, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, que por graça e misericórdia, para a ajuda de todos nós, Pai, o Senhor possa fazer com que a igreja sinta isso, Pai, para a honra e glória do teu santo e bendito nome, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente. Você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé. Avivamento pentecostal. Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Eu peço que todos os poderes dos demônios deste recinto sejam quebrados. O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor. Nós não estamos derrotados. Satanás, eu te ordeno no nome do Senhor Jesus Cristo, sobre deste povo. Põe-os de pé, vocês aleijados nas cadeiras de rodas. Deem glória a Ele, todos vocês. Glorifiquemos o nosso Deus. Aleluia. Graças a Deus. Graças ao Senhor Jesus. Graças a Deus. Irmãos, no próximo domingo a gente está planejando, né, esse texto